A festa estava no auge, com conversas animadas e o som dos copos se chocando na elegante sala. Todos pareciam se divertir, inclusive eu, que me sentia radiante, aproveitando a companhia dos meus amigos. A noite parecia perfeita. Já tinha bebido bastante para estar mais solta, sem muitas reservas, e o ambiente transbordava de uma energia contagiante. Meu marido, Marcos, estava ali também, mas um pouco afastado do nosso grupo, mantendo a sua habitual distância. Ele nunca foi de se destacar em eventos assim, preferia lugares mais tranquilos, com menos gente. Naquela noite, porém, eu estava tão envolvida no momento que não percebi, ou talvez não quisesse perceber. As conversas fluíam descontraídas e logo tomaram um rumo mais irreverente. Alguém fez uma piada sarcástica sobre homens controlados por suas esposas, e eu, sem pensar, entrei na brincadeira. Não apenas entrei, mas ri alto, talvez alto demais. No calor do momento, soltei uma piada cruel sobre Marcos, zombando dele na frente de todos. Lembro perfeitamente do som das minhas palavras ecoando no ar, como se tivessem vida própria. Naquele instante, não percebi o peso do que havia dito. Meus amigos riram ainda mais, o que alimentou minha sensação de satisfação. Ser o centro das atenções, a pessoa espirituosa do grupo, parecia tão bom naquela hora. No entanto, agora, ao pensar naquele momento, a imagem de Marcos com o rosto virado, sua expressão abatida e os ombros caídos, está clara na minha mente. Naquele instante, eu simplesmente não enxerguei. Então tudo mudou. Lembro-me claramente de Marcos caminhando em minha direção, e de repente o clima na sala pareceu mudar. Seus passos eram lentos, calculados, mas havia algo diferente em sua maneira de se mover, algo que fez um calafrio subir pela minha espinha. Tentei sorrir quando ele se aproximou, esperando que, como sempre, ele deixasse a brincadeira passar, mas seu rosto permaneceu sério, sem expressão. Foi só quando ele chegou bem perto que percebi a dor escondida no fundo dos seus olhos, uma dor que me atingiu como um soco no estômago. Ele não fez escândalo, não levantou a voz, nem me confrontou na frente dos outros. Simplesmente se inclinou e, com um sussurro quase inaudível, disse: "Acabou." E então se virou e foi embora. Aquelas duas palavras me atingiram com uma força brutal, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Fiquei paralisada, com o ar preso na garganta, enquanto a festa ao meu redor parecia se dissipar e perder o sentido. O som abafado das conversas e risadas misturava-se com o silêncio crescente que me envolvia. Permaneci imóvel no meio daquela sala cheia de pessoas, enquanto o riso que antes ecoava nas paredes agora parecia distante, como se viesse de outro mundo. Eu queria correr atrás de Marcos, implorar que ele não levasse minhas palavras a sério, dizer que tudo não passava de uma piada sem importância, mas meu corpo não respondia. As palavras cruéis que escaparam da minha boca, quase sem que eu percebesse, agora erguiam um muro intransponível entre nós. Ele se foi, e com ele, eu sabia, também ia embora a vida que construímos juntos, pedaço por pedaço. Enquanto a noite seguia seu curso, tudo o que eu conseguia fazer era me perder nos meus pensamentos, revivendo o momento repetidamente, como um pesadelo do qual não conseguia escapar. A imagem de Marcos caminhando em minha direção, com os olhos cheios de uma tristeza silenciosa, não saía da minha cabeça. A cada lembrança, a dor se intensificava, e eu me perguntava como tinha chegado até ali. Quando foi que meu desejo de ser notada passou a superar o amor que eu sentia por ele? Como me transformei em alguém capaz de ferir e humilhar a pessoa que mais amava? Não era sempre assim. Antes daquela noite, existia outra versão de mim, uma que jamais teria sonhado em machucar Marcos. Quando nos conhecemos, nosso amor era diferente, puro, e eu era outra pessoa. Ainda me lembro do dia em que tudo começou. Era uma tarde chuvosa e eu corria pelas ruas, atrasada como sempre, equilibrando meu café, minha bolsa e meu celular. Como era de se esperar, acabei derramando o café em mim mesma. Fiquei ali, frustrada e envergonhada, quando Marcos apareceu do nada. Sem grandes gestos ou palavras, apenas me entregou um guardanapo com um sorriso gentil, oferecendo sua ajuda de forma simples e genuína. Havia algo nele que me desarmou desde o início. Ele não era o tipo de homem que chamava atenção com presença ou voz alta, mas tinha uma força silenciosa, uma calma que me envolvia. Nosso primeiro encontro foi assim,
Simples, sem expectativas. Caminhamos por um parque, conversamos por horas. Embora nada de extraordinário tenha acontecido, a simplicidade daquele momento o tornou perfeito. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente me via e ouvia. Quem eu era, sem a necessidade de moldar uma versão idealizada de mim. Nos dias que se seguiram, foi quando nosso relacionamento começou a florescer de forma natural. Compartilhamos nossos sonhos mais profundos, medos e as esperanças que alimentávamos para o futuro. Eu me apaixonei por ele, não por grandes gestos ou promessas, mas pela maneira como ele me fazia sentir completa. Agora, olhando para trás, é doloroso perceber como essa conexão se perdeu e como eu me perdi no meio de tudo. Marcos sempre foi o equilíbrio que me faltava. Sua ambição tranquila e seu jeito sereno contrastavam diretamente com minha busca constante por validação e realização. Ele nunca precisou correr atrás de seus sonhos. Preferia construir tudo aos poucos, com paciência e dedicação, o que me impressionava profundamente. Eu, por outro lado, vivia em uma maratona constante, querendo tudo ao mesmo tempo, sempre apressada. Lembro claramente do momento em que percebi que estava completamente apaixonada por ele. Não foi durante uma grande aventura romântica ou uma surpresa elaborada, mas em um daqueles dias simples, em que a vida se resumia a pequenos gestos e momentos silenciosos. Tínhamos planejado sair, mas o tempo virou chuvoso e frio, e acabamos ficando em casa. Pedimos comida, deitamos no sofá e passamos o dia assistindo a filmes antigos. Em um momento, virei para ele, sentado ao meu lado com aquele sorriso tranquilo e sem pressa, e percebi que a felicidade não se resumia a momentos explosivos ou grandiosos. Era aquela calmaria, a sensação de estar com alguém que te conhece por completo e ainda assim te ama. Nos casamos um ano depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, apenas com amigos e familiares mais próximos. Não houve luxos ou extravagâncias, mas foi feito com amor. Lembro dos nossos votos, olhando diretamente nos olhos de Marcos e acreditando de todo o coração nas palavras que saíam da minha boca, promessas de amor incondicional, apoio e de caminharmos juntos em qualquer tempestade que a vida nos trouxesse. Naquele momento, não havia dúvida nem incerteza. Eu acreditava em nós, acreditava no futuro que iríamos construir juntos. Porém, a vida, como sempre, seguiu seu curso e, com o tempo, algo mudou. Talvez tenha sido o peso das responsabilidades, a rotina ou o simples fato de que a vida raramente é como imaginamos. O negócio de Marcos, o sonho que ele sempre teve, demorou a decolar. As dificuldades financeiras começaram a nos cercar, e a pressão aumentava. Minha carreira disparou, e fui promovida, o que me fez trabalhar mais horas, participar de mais eventos e me envolver cada vez mais no mundo corporativo. Passei a ficar obcecada pela ideia de sucesso, não um sucesso compartilhado, mas o meu próprio. Marcos, por sua vez, continuava sendo o homem gentil e paciente que conheci, sempre disposto a me apoiar, mesmo quando eu já não parecia a mesma mulher com quem ele havia se casado. Enquanto ele buscava a tranquilidade de uma vida construída com calma, eu me via presa na corrida desenfreada por mais dinheiro, reconhecimento e status, e quanto mais eu subia, mais me afastava dele. A pior parte é que, lá no fundo, eu sabia que estava perdendo Marcos, que cada passo em direção ao sucesso me custava mais do que eu estava disposta a admitir. Na minha busca incessante por algo maior, acabei ignorando o fato de que já tinha tudo o que precisava. Agora, olhando para trás, percebo que minha ambição me custou o único amor verdadeiro que já tive. Marcos estava sempre lá, esperando por mim, e eu, cega pela pressa de ser notada, não conseguia enxergar o homem incrível que estava ao meu lado. Ele me oferecia apoio, paciência e carinho, enquanto eu retribuía com piadinhas cruéis, falta de atenção e a impressão de que ele nunca seria suficiente para me satisfazer. Hoje, cada uma dessas lembranças dói, pois sei que poderia ter feito diferente. Dói saber que, ao buscar a aprovação do mundo, perdi a pessoa que realmente importava. A verdade é que comecei a diminuir Marcos, tornando-o menos ambicioso, menos motivado, menos homem, e admitir isso agora me faz sentir um monstro. Eu me via olhando para ele com desdém, ressentindo sua calma e constância, qualidades que um dia admirei. Essa mesma tranquilidade me cativou desde o início. Mas, conforme me jogava na busca incessante por sucesso,
Passei a desejar que ele fosse diferente, que fosse impiedoso, ambicioso ao extremo, disposto a lutar por cada oportunidade como eu. No entanto, Marcos nunca foi assim. Ele sempre foi calmo e sereno, e isso começou a me irritar. Ao invés de aceitá-lo como era, passei a criticá-lo. No começo, eram comentários sutis, quase inofensivos, sugestões disfarçadas de preocupação, como talvez você devesse ser mais firme ou quem sabe tentar ser mais competitivo. Com o tempo, esses toques se tornaram lâminas afiadas, o sarcasmo cresceu, e as piadas tornaram-se mais venenosas, até que, sem perceber, me vi zombando dele abertamente, sem me importar. Não sei exatamente quando cruzamos a linha que levou as coisas a desandar, mas, ao olhar para trás, percebo que talvez tenha sido uma forma de me proteger, um jeito de afirmar a mim mesma que estava no caminho certo, que era mais forte e mais capaz. Eu queria ser admirada, ser vista como a mulher que conseguia tudo, e em algum momento, acreditei que rebaixar Marcos me faria parecer mais poderosa. No entanto, em vez de me fortalecer, isso me destruiu, transformando-me em uma pessoa cruel sem que eu percebesse o mal que estava causando. Agora, restam apenas lembranças da mulher que eu fui, a que amava Marcos pelo que ele era, e não pelo que eu queria que ele fosse. Essa mulher está perdida, e no lugar dela sobrou alguém que mal reconheço, incapaz de desfazer as palavras que destruíram tudo que construímos. É complicado identificar o instante exato em que tudo mudou, quando a admiração que sentia por Marcos se transformou em ressentimento. Revivi esse momento várias vezes na minha cabeça, tentando entender como passei de amá-lo a arruiná-lo. Foi uma descida gradual, quase imperceptível. Não acordei um dia decidida a intimidar meu marido, mas isso se infiltrou lentamente, como um veneno se espalhando pelas fissuras do nosso relacionamento. Tudo começou com minhas inseguranças, embora eu não percebesse isso na época. Minha carreira estava decolando e eu me tornava a mulher que sempre sonhei ser, bem-sucedida, confiante e respeitada. Eu ganhava mais do que Marcos e avançava na escada profissional mais rápido do que jamais imaginei. As pessoas começaram a me notar, admirar e até invejar, e eu absorvi essa atenção como se fosse oxigênio. A cada novo sucesso, percebi que havia algo diferente. Enquanto eu estava em ascensão, Marcos permanecia o mesmo. Ele estava satisfeito com seu pequeno negócio, feliz em vê-lo crescer no seu próprio ritmo, sem se preocupar em impressionar ninguém ou com os padrões superficiais de sucesso que me consumiam. No início, dizia a mim mesma que admirava sua paciência e determinação silenciosa. Mas com o tempo, essa admiração começou a azedar. Comecei a questionar por que ele não era mais como eu, por que não se esforçava mais, por que não era tão faminto por sucesso. Foi então que as comparações começaram. Nos eventos de negócios que frequentava, estava cercada por homens poderosos, executivos e líderes ambiciosos, implacáveis e determinados, que falavam sobre negócios de milhões de dólares, expansão e crescimento. Eram magnéticos, e comecei a me perguntar por que Marcos não era como eles, por que ele não se destacava como o homem que todos admiravam. Agora percebo que isso não era justo com ele, mas na época, não conseguia evitar a sensação de que a falta de ambição dele refletia minhas próprias inadequações. O que deveria ter sido um apoio mútuo se transformou em competição. Em vez de celebrar suas conquistas, passei a me sentir ameaçada pela sua tranquilidade. Assim, em vez de buscar entender e valorizar quem ele era, comecei a desmerecer seu valor e a questionar por que ele não se encaixava no molde que eu esperava. A primeira vez que fiz um comentário sarcástico foi quase acidental. Estávamos em um jantar com amigos quando alguém perguntou sobre o negócio de Marcos. Antecipei-me a ele, fazendo uma piada sobre como ele adorava levar seu tempo. Todos riram, inclusive ele, mas percebi um leve tremor em seu sorriso. Foi um pequeno golpe que me deu uma sensação de poder ao rebaixá-lo. Isso se tornou um padrão. Comecei a soltar comentários despretensiosos na frente dos amigos, pequenas cutucadas sobre como Marcos era relaxado em relação ao negócio e como não parecia estar com pressa para fazê-lo crescer, sempre disfarçado de humor, algo leve. Porém, lá no fundo, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Estava desmontando-o, pedaço por pedaço, e cada vez que fazia isso, sentia aquela mesma onda de superioridade. Marcos não era o tipo de homem que revidava. Ele nunca me confrontava na frente dos outros, apenas ria, fazendo uma piada autodepreciativa,
e a conversa seguia. Mas, a portas fechadas, percebi a mudança nele. Ele ficou mais quieto, mais retraído, já não ria tão facilmente e não encontrava meus olhos com a mesma frequência. Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas estressado, ocupado com o trabalho, mas conhecia a verdade. Eu o estava afastando, e ele estava se distanciando de mim. A parte mais dolorosa é que, mesmo quando via a dor nos olhos dele, mesmo percebendo que ele se afastava, não parei. Em vez disso, dobrei a aposta, porque a verdade era que não se tratava apenas de Marcos. Era sobre mim. Estava assustada, com medo de não ser o suficiente, de que meu sucesso não fosse suficiente. Não importava o quão alto eu subisse, o vazio dentro de mim permanecia. Então, descarreguei tudo nele. Marcos se tornou o alvo de todas as minhas frustrações, inseguranças e medos. Se eu conseguisse fazê-lo parecer menor, talvez eu me sentisse maior. Se pudesse apontar seus defeitos, talvez ninguém notasse os meus. Era uma lógica distorcida, mas fazia sentido na época. Me fazia sentir melhor, pelo menos temporariamente. Assim, me tornei implacável com minhas palavras, criticando não apenas em particular, mas também na frente dos outros. Foram inúmeros os momentos em que questionei suas decisões, confrontando-o com a afirmação de que ele não estava fazendo o suficiente, que precisava se esforçar mais e ser homem. Criticava seu trabalho, insinuando que era preguiçoso e indiferente ao nosso futuro. Nunca esquecerei a primeira vez que disse essas palavras. Sua expressão, um misto de confusão e dor, me atingiu como um golpe físico. A incredulidade em seu olhar me atravessou. Ele não era preguiçoso, era apaixonado pelo que fazia, apenas tinha uma abordagem diferente da minha. Mas naquele momento, eu não conseguia enxergar isso. Quando percebi a faísca de dor em seus olhos, entendi que não estava apenas ferindo meu marido, mas destruindo o amor que um dia sentimos. Ele olhou para mim, seu rosto transbordando descrença, como se não conseguisse compreender o que eu estava dizendo. Por um segundo, quase retirei minhas palavras, quase pedi desculpas, mas em vez disso, endureci minha resolução, convencendo-me de que ele precisava ouvir aquilo, que estava ajudando a forçá-lo a encarar suas deficiências. Racionalizei isso como amor duro, acreditando que estavam empurrando para ser melhor, mas, no fundo, sabia que não era verdade. Eu via isso toda vez que ele se retraía, cada vez que a luz em seus olhos diminuía um pouco mais. Sabia que estava machucando, mas continuei porque, de alguma forma, isso me fazia sentir poderosa. Convenci-me de que estava no controle, mas a realidade era bem diferente. Eu estava em uma espiral, arrastando Marcos junto comigo. Ao olhar para trás, fica claro o quão tóxica me tornei. Deixei que minhas inseguranças e medos me moldassem em alguém que mal reconhecia, transformando-me em uma pessoa que precisava rebaixar os outros para se sentir melhor. Não conseguia apreciar o amor silencioso e constante que Marcos sempre me ofereceu, e a pior parte é que não percebi o quanto de dano causei até ser tarde demais. Quando finalmente compreendi o peso das minhas palavras e vi quão longe o havia empurrado, já não havia mais volta. Eu havia perdido, e a responsabilidade era toda minha. Sempre pensei que Marcos fosse inquebrável, que não importasse o que eu dissesse ou quantos comentários mordazes fizesse, ele permaneceria o mesmo, calmo, composto e perdoador. Mas todo mundo tem seus limites, e eu não os respeitei. Percebi seus limites até ultrapassá-los, fragmentando-o pouco a pouco, sem notar que, eventualmente, nada restaria. Eu o empurrei até seu ponto de ruptura e, quando ele finalmente quebrou, isso nos destruiu a ambos. Agora, ao olhar para trás, tudo que vejo é uma série de escolhas que me levaram a um abismo. Fui incapaz de valorizar sua força, de perceber que sua calma era uma virtude, não uma fraqueza. Queria um parceiro que se encaixasse na ambição feroz que eu projetava. Mas, em vez disso, cortei os laços que nos uniam. O amor firme e verdadeiro que tínhamos se transformou em um terreno árido, onde só restavam dor e arrependimento. Às vezes, quando a noite cai, me pego lembrando de momentos em que a felicidade parecia palpável entre nós. Ríamos juntos, planejávamos um futuro e construímos sonhos. Agora, tudo isso se desfez e me deixo levar pelo eco das palavras não ditas, das promessas quebradas e pela imensa saudade do homem que amei. Se ao menos eu tivesse ouvido seus avisos silenciosos,
Se ao menos tivesse reconhecido a fragilidade que escondia sob sua superfície tranquila, talvez pudéssemos ter salvo o que tínhamos. Mas o que restou é apenas um vazio, e a culpa que pesa em meu coração é um lembrete constante do que destruí. Não foi um evento dramático, nenhuma festa ou briga barulhenta. Aconteceu numa terça-feira comum, um dia qualquer, nós dois sentados à mesa de jantar, um em frente ao outro. O silêncio entre nós era denso e sufocante, algo ao qual já havíamos nos acostumado nos últimos meses, ou até anos, sem nos falarmos. Não me lembro do que estávamos comendo. O que ficou gravado foi ter voltado para casa exausta e irritada após um longo dia de trabalho, onde as pessoas me faziam sentir importante e admirada. Marcos havia cozinhado o jantar, como sempre, e em vez de agradecê-lo, soltei um comentário descuidado sobre quanto tempo livre ele deveria ter. Ele não respondeu, apenas encarou o prato, empurrando a comida com o garfo. O silêncio estava insuportável, então fiz o que sempre fazia. Lancei outra observação sarcástica, insinuando que, se ele passasse menos tempo cozinhando e mais tempo focando no seu negócio, as coisas poderiam ser diferentes. As palavras se tornaram um borrão, mas o tom era afiado e mordaz, como se fosse uma piada, quando ambos sabíamos que não era. Desta vez, porém, ele não ignorou. Não tentou fazer uma piada autodepreciativa ou mudar de assunto. Em vez disso, abaixou o garfo lentamente e me olhou. O olhar em seus olhos não revelava a raiva que eu esperava. Eu queria que ele reagisse, que finalmente me pedisse para parar. O que vi foi algo muito pior, resignação. Não consigo mais fazer isso, ele disse, com a voz quase em um sussurro. No início, não entendi. Essas eram palavras que você ouve em filmes ou em discussões acaloradas, mas nunca ditas de maneira tão calma e deliberada. Havia uma determinação em seu tom que me gelou. Do que você está falando? Perguntei, mais aguda do que pretendia. Não consigo mais fazer isso, ele repetiu, olhando para mim de verdade pela primeira vez em anos. Nos olhos dele, vi tudo: dor, frustração e um cansaço que não havia notado antes. Era como se ele segurasse um espelho, refletindo tudo o que eu havia ignorado, todos os meus comentários cruéis e cada palavra cortante que lancei como se fossem flechas. Ele não parecia mais o homem que eu conhecia, mas sim um estranho, um homem que havia se cansado de lutar contra as tempestades que eu criara. Você não entende mesmo, eu respondi, tentando parecer forte, mas o tremor na minha voz denunciava meu desespero. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu me perdi no que você se tornou, ele disse, e agora não sei se há alguma coisa que eu possa fazer para voltar. Naquele momento, o peso da verdade caiu sobre mim como uma pedra. Era como se as paredes ao nosso redor se tornassem transparentes, revelando a vulnerabilidade que ambos tentávamos esconder. Aquele homem, o homem que amei tanto, estava se desfazendo diante de mim, e a culpa começou a me consumir. Marcos, eu não queria que fosse assim, eu tentei justificar, mas a verdade era que eu sabia, no fundo, que não tinha certeza do que realmente queria. Ele olhou para mim com um olhar triste e firme, como se já tivesse tomado uma decisão, pronto para se afastar não só da mesa, mas de tudo que havíamos construído juntos. Às vezes, o amor não é suficiente, ele disse, e aquelas palavras ressoaram em mim como um lamento. Eu me vi presa em um ciclo de arrependimento, lembrando de cada momento em que deixei de valorizar o que tinha, cada vez que suas gentilezas foram enterradas sob um mar de críticas. E ali, naquela mesa, percebi que tudo que restava entre nós era um eco de promessas quebradas e sonhos desfeitos, e que, por mais que eu quisesse mudar, talvez já fosse tarde demais. O cansaço, a dor, os anos de apego a algo que há muito se esvaía. Não consigo mais fingir que tudo está bem, ele disse, gesticulando entre nós. Não estava bem. Nunca esteve. Uma pontada de pânico subiu dentro de mim, mas eu a suprimi, dizendo a mim mesma que era apenas mais uma de nossas brigas, que ele logo se acalmaria e tudo voltaria ao normal. No fundo, porém, eu sabia que não era só mais uma discussão. Não seja dramático, Marcos, disse, tentando minimizar a situação e recuperar o controle. Estamos apenas passando por um momento difícil. Todo mundo passa. Ele balançou a cabeça lentamente. Isso não é um momento difícil, Claire. Isso é algo diferente. Algo que eu não sei como consertar. Abri a boca para discutir,
para me defender, para dizer qualquer coisa que pudesse fazê-lo parar, mas ele me interrompeu. Você tem me afastado por anos e eu deixei você. Continuei pensando que as coisas melhorariam, que você voltaria para mim e que encontraríamos uma maneira de fazer funcionar. Mas toda vez que tentei, você me calou, me fez sentir pequeno, e agora acho que não consigo mais aguentar. As palavras dele cortaram como uma faca. Eu não pretendia ser essa pessoa, mas a verdade era que eu havia me perdido no caminho, e o pior é que ele havia se perdido comigo. Seu olhar estava cheio de tristeza, mas também de determinação. Era a primeira vez em muito tempo que o via se colocar em primeiro lugar, e a realização de que eu era responsável por isso me sufocou. Eu não sabia que era assim que você se sentia, murmurei, minha voz quase falhando. Era verdade. Eu estava tão ocupada com meu próprio sucesso e inseguranças que não percebi como palavras e ações que considerava pequenas estavam corroendo nosso relacionamento. Claire, não estou aqui para discutir o passado, não estou aqui para jogar culpa. Ele respondeu, sua voz firme, mas a tristeza ainda permeava. Estou dizendo que não posso mais ficar aqui esperando que você perceba o que está acontecendo. O que construímos está se desintegrando e eu não sei como te alcançar. O desespero começou a se apoderar de mim. Eu queria gritar, dizer que poderia mudar, que tudo poderia voltar ao que era. Mas uma parte de mim sabia que palavras não eram suficientes. Eu havia sido tão cruel, tão insensível ao longo do tempo, e agora ele estava se afastando, e eu estava sem ideias, sem planos, sem saber como reverter o que havia feito. Marcos, por favor, disse, com a voz embargada, eu não quero que isso acabe. Não assim. Ele olhou para mim, e o que vi em seu olhar era uma mistura de amor e dor. Como se quisesse acreditar que ainda havia algo a salvar, mas essa crença estava se esvaindo. Eu também não sabia o que fazer. Quero, mas não posso viver assim. Ele respondeu, a voz agora mais suave, mas carregada de uma firmeza que não poderia ser ignorada. Preciso de alguém que me veja, que me valorize, não que me menospreze. Aquela declaração me atingiu como um golpe. Era a pura verdade. Eu deixará minhas inseguranças e ambições transparecerem em cada comentário e crítica. E, em vez de construir nosso amor, havia levantado muros. Eu prometo, eu vou tentar, implorei, segurando a mão dele, mas ele se afastou, como se a simples menção de esperança fosse dolorosa demais. Você não pode prometer algo que já não sabe se pode cumprir, disse ele, com a voz embargada. Só quero que você encontre o que realmente deseja, mesmo que isso signifique que eu não faça parte disso. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. A verdade era que, ao longo dos anos, eu me perderá na busca pelo sucesso e, ao fazer isso, esquecer a quem realmente amava. Olhando para Marcos, percebi que o que eu mais temia não era perder o sucesso, mas sim a chance de ser feliz ao seu lado. Agora, enquanto ele se afastava, cada segundo parecia uma eternidade, cada instante uma oportunidade perdida. Fiquei chocada. Essa não era a maneira como deveria acontecer. Sempre pensei que, se as coisas ficassem realmente ruins, nós brigaríamos, gritaríamos, choraremos e depois consertaríamos. Mas não havia raiva em sua voz, apenas cansaço e derrota. Você não quer dizer isso, disse, minha voz vacilando. Podemos consertar isso. Só precisamos de tempo. Tempo? Ele interrompeu, balançando a cabeça. Tivemos tempo, anos de tempo, e olhe onde estamos. O pânico me dominou, mas eu não sabia como pará-lo, nem como reverter todas as coisas cruéis que havia dito ao longo dos anos. Marcos, me desculpe, gaguejei, as palavras me pareciam estranhas e desconhecidas. Eu não queria te machucar, eu estava apenas frustrada. Nós podemos superar isso. Não podemos. Ele me encarou por um longo tempo, e por um momento, achei que diria sim. Mas então balançou a cabeça, seus olhos cheios de uma tristeza que eu nunca havia visto antes. Acho que não tenho mais nada para dar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Não sabia o que dizer. Todo o poder que pensava ter em nosso relacionamento, todo o controle que lutei tanto para manter, se esvaiu naquele momento. Eu te amo, Claire, ele disse baixinho. Mas o amor não é suficiente. Não mais, quando é tão unilateral. Eu queria gritar, chorar, implorar que ele ficasse, mas as palavras não saíam.
Passei tanto tempo fingindo que não precisava dele, que era mais forte sem ele. E agora, quando mais precisava dele, não sabia como pedir perdão. Ele se levantou lentamente, cada movimento deliberado, como se cada passo fosse um ponto final. A cadeira rangia ao ser arrastada, e o som ecoou em mim como um lamento. Hesitou por um instante, como se esperasse que eu dissesse algo, que encontrasse as palavras certas para reverter a situação. Mas, em vez disso, fiquei paralisada, observando-o se afastar. Você não pode fazer isso, disse, tentando reunir alguma força na voz. Você não pode simplesmente ir embora. Ele parou, mas não se virou. Estou fazendo isso por mim, Claire, e talvez por você também. Você merece alguém que te admire, que te leve, e eu não sou mais essa pessoa. Uma onda de desespero me invadiu. Não, você é tudo que eu quero. Eu vou mudar, eu prometo. Apenas não vá. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, e a fragilidade da situação ficou clara para mim. Eu não consigo viver sem você. Ele se virou finalmente, com os olhos carregados de dor. E eu não consigo viver assim. Eu não sou seu projeto de melhoria, Claire. Eu sou uma pessoa. O olhar que trocamos estava repleto de tudo que não dissemos, de todas as esperanças que um dia tivemos. Era uma despedida silenciosa, mas tão intensa que quase me quebrou. Marcos deu um passo atrás, como se quisesse se proteger de mim, de nossas memórias e da dor que havia se instalado entre nós. Quando ele se virou para sair, uma parte de mim soube que não haveria retorno. A realidade me atingiu com uma força avassaladora. Eu havia perdido Marcos, não apenas um parceiro, mas uma parte de mim mesma, enterrada sob críticas e comentários sarcásticos. Ele saiu pela porta, e ao ouvir o clique da fechadura, um grito silencioso ecoou dentro de mim. Eu estava sozinha, realmente sozinha pela primeira vez em anos. Olhei ao redor, procurando evidências do que havíamos construído, mas vi apenas ecos do que poderia ter sido. Meus olhos caíram sobre a mesa, ainda coberta com os restos do jantar que eu não conseguia apreciar. Aquela refeição, aqueles momentos, agora eram um lembrete amargo do que deixei escapar. Estava perdida em um mar de arrependimentos, me perguntando se haveria um caminho de volta, se ainda havia tempo para consertar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, sabia que Marcos precisava de espaço e que, talvez, só talvez, essa fosse a única maneira de ele se encontrar novamente. A dura realidade era que o tempo que ele precisava poderia significar que eu também teria que me encontrar. Era um caminho que eu nunca tinha considerado antes. Vou ficar na casa do meu irmão por um tempo, ele disse, sem olhar para mim. Acho que ambos precisamos de um tempo. E, com isso, ele saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique silencioso, me deixando sozinha no silêncio da nossa casa, uma casa que de repente parecia grande demais. Sentei-me, encarando a cadeira vazia onde ele havia estado, repetindo a conversa na minha mente. Eu havia empurrado longe demais, por muito tempo, e agora ele se foi. A pior parte era que eu não podia culpá-lo, não de verdade. Fui eu quem fiz isso, afastando-o com minha crueldade, minha necessidade de controlar, meu medo da vulnerabilidade. Pensei que era forte e independente, mas agora, sentada sozinha naquela casa vazia, percebi o quão frágil eu realmente era. Marcos havia sido a melhor parte de mim, agora, eu o havia perdido para sempre. A solidão me envolveu como um cobertor pesado, e o silêncio parecia ecoar minha dor. As paredes, uma vez cheias de risadas e memórias, agora eram testemunhas silenciosas do meu fracasso. Olhei para os quadros na parede, imagens de um tempo em que éramos felizes, sorrindo um para o outro. Aquelas lembranças agora pareciam distantes, como se pertencessem a outra vida. Levantei-me e comecei a andar pela casa, cada passo me lembrando do que eu havia destruído. Entrei na cozinha e vi os pratos que ele havia lavado, as panelas que tinha usado. Uma parte de mim queria gritar, queria que ele voltasse, mas outra parte sabia que isso era apenas o eco da minha própria insegurança. Eu não tinha valor sem ele, e essa ideia me consumia. Decidi me distrair e liguei a televisão, mas não conseguia me concentrar em nada. Cada programa, cada filme parecia fútil e vazio. A única coisa que eu queria era ouvir a voz dele, sentir sua presença ao meu lado, mas isso era impossível. Eu não podia mais ter o que havia dado por garantido.
Lembrei-me de uma vez em que estávamos assistindo a um filme, rindo juntos. Ele tinha esse jeito de fazer tudo parecer tão leve, tão simples. E eu tinha estragado isso. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, quentes e salgadas, enquanto me deixava afundar na dor do arrependimento. A noite caiu, e a casa ficou ainda mais silenciosa. Não havia o cheiro do jantar que ele costumava preparar, nem o som da televisão ao fundo. Tudo o que eu tinha agora era o peso da realidade, e ele era esmagador. Cansada e derrotada, fui para o quarto, mas não consegui dormir. A cama parecia imensa. Sem ele, o espaço ao meu lado estava vazio e frio. Eu me envolvi nos lençóis, tentando encontrar conforto, mas só consegui me perder em meus pensamentos. O que eu faria agora? Como poderia viver sem ele? A ideia de um futuro sem Marcos era insuportável. Foi então que a angústia se transformou em uma semente de determinação. Se eu realmente queria mudar, se queria Marcos de volta, precisaria começar a me confrontar. Não poderia continuar presa em um ciclo de culpa e arrependimento. Precisava me encontrar antes que fosse tarde demais. Isso significava encarar minhas fraquezas e inseguranças. No fundo, sabia que o caminho seria difícil, mas se quisesse ter uma chance de reconquistar Marcos, teria que me transformar. Era hora de parar de me esconder atrás de comentários sarcásticos e do controle que eu achava ter. Era hora de enfrentar a verdade sobre quem eu era e o que havia feito. Levantei-me da cama, enxuguei as lágrimas e decidi que ao amanhecer começaria minha jornada, não apenas para tentar reconquistar Marcos, mas para me reconquistar. O primeiro passo seria ser honesta comigo mesma, confrontando a dor que causei e a dor que sentia. Era hora de ser vulnerável e, talvez, isso me levasse de volta a ele. Agradeço por ter chegado até aqui. Agora, que tal se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e comentar o que achou dessa história? Até o próximo vídeo.